E queria falar aqui com vocês hoje de um probleminha que autores às vezes esquecem de atentar, que são os personagens em excesso. Vocês sabem, né, que literatura parece com vida, mas não é a nossa vida, né? Na nossa vida, a gente conhece gente que às vezes entra, convive com a gente intensamente e desaparece, para nunca mais voltar, né? Seus colegas do jardim da infância, pessoas com quem você fez cursinho, amigos com quem você fazia acampamento, gente com quem você sai para beber quando tem 20 anos. Então, são pessoas muito próximas que interferem muito na sua vida, não é verdade? E depois desaparecem. Isso é a vida. Em literatura, a gente não pode, ou assim, é melhor não seguir esse mesmo sistema, tá? De colocar personagem, fazer o personagem interferir e aí tirar da vida do protagonista e nunca mais aparecer com aquele personagem, enfiar outro. Isso é muito parecido com a vida real, mas é muito confuso para quem está lendo. Por quê? Porque fica um entra e sai de personagem que tem uma aparição muito curta. Eu vou dizer, isso é uma tendência atual, tá? Já houve um tempo em que as pessoas escreviam assim, elas botavam toneladas de personagens nas histórias e os leitores tinham paciência para ficar decifrando. Um exemplo classiquíssimo é o Guerra e Paz, do Tolstói. Quando me deram Guerra e Paz de Tolstói, me indicaram, olha, faz o seguinte, pega um caderninho e vai anotando o nome de cada personagem que aparece, porque é tudo em russo e tem uns 57 personagens principais, fora os secundários. Se você não anotar, você vai esquecer. Isso, crianças, lá 40 anos atrás, você podia dizer para alguém, pega um caderninho e vai anotando. Hoje em dia, vocês acham que as pessoas têm paciência? Elas nem caderninho têm, ninguém mais nem usa caneta. Quando muito, a pessoa fotografa com o celular. Então, não tem a menor possibilidade de um leitor ficar tomando notas sobre o seu personagem. Recomenda-se, portanto, que na literatura atual, a menos que você saiba muito bem o que está fazendo, você evite um excesso de personagens. Então, evite imitar a vida. Faça mais arte, tá? Faça um pouco mais bem tramado, um pouco mais bem amarrado. Então, de repente, se o personagem tem a mesma função, dois personagens têm a mesma função, funda os dois em um único. Se você tem um grupo de personagens, um grupo de amigos, pense em fundir todos em um só, para simplificar, tá? Se você tem alguém que aparece nas horas difíceis da vida do seu protagonista, mas depois desaparece e entra outro, pense nisso. Será que não dá para ser o mesmo personagem que vai e volta? Vai e volta? Se tem uma parentaiada, será que não dá para concentrar num parente ou dois para não ter excesso? Por que eu digo isso? Porque quanto mais simplificada estiver a história, ainda que pareça real, tá? Tanto mais impactante. Em vez da pessoa ter que lembrar, entender, você ter que apresentar o personagem e depois sumir com aquele personagem, apresentar um novo personagem, em vez de você ser obrigado a fazer isso, você usa o mesmo personagem secundário, sai, volta e de novo vem ajudar, ou agora vem brigar, ou então retorna e chama alguém da família. Você entende? Você dá mais uso ao personagem e coloca menos em cena para simplificar um pouco a sua trama e tornar ela um pouco mais fácil de ler pelo leitor, pela leitora. Ainda nessa toada de clareza, eu também vejo um problema que se repete muito. Que é assim, né? Vocês vão e fazem aqueles exercícios de imersão com o seu personagem, você entrevista seu personagem, você se diverte com ele, e aí ele está muito dentro de você.
Mas você esquece que quando você escreve a história, você está apresentando esse personagem para os seus leitores. O seu leitor, a sua leitora não conhece o seu personagem. Isso quer dizer que não basta você fazer uma ligeira menção e achar que a pessoa captou tudo. Eu li, por exemplo, uma fantasia, faz pouco tempo, que tinha 2 espécies de seres não humanos, criados, muito bem criados pelo autor, mas 2 espécies, com nomes esquisitos. Biribiri e Zug-Zug, tá? Então, estou aqui brincando, não é o nome, mas assim, nomes que não remetem a nada, são difíceis de lembrar, tá? Que moravam num lugar também cheio dos nomes, né? Então, a terra deles, cada continente tinha um nome, e as horas tinham nomes diferentes, e as pessoas, os próprios personagens, cada um personagem tinha um nome esquisito, nada parecido com nada. Agora, vejam vocês, você introduzir tudo isso, ainda que você explique, você acha que dali as 10 páginas, quem está lendo vai lembrar quem é o Zig-Zig, quem é o Tuk-Tuk, quem fez o quê, como é o nome do continente onde eles moram, e o continente ao sul chama o quê? Gente do céu! Pensem nisso, vocês podem ter criado um mundo na sua cabeça, mas aí vocês têm que ir apresentando a quem lê, de certa forma, melhor se apresentar com cenas em que aconteçam as coisas, e depois relembrar, tá? O Zug-Zug é aquele de olho vermelho. Ah, tá, então mais adiante você relembra. Ah, os olhos vermelhos da Zug-Zug faiscaram. Aí a pessoa lembra, o Zug-Zug é aquele do vermelho. Eu sou um cara que com extrema dificuldade de guardar nomes no mundo real, no mundo dos livros, nos filmes. Começou a entrar gente demais, eu começo a bugar meu cérebro. Então, você imagine 2 espécies, os personagens todos com nomes esquisitos, morando em lugares com nomes esquisitos. Imagina se você consegue lembrar de alguma coisa. É um carnaval, sabe? Agora, isso que eu estou falando não é uma exceção. Isso é só uma obra que eu li muito recentemente, mas é muito comum que as pessoas, mesmo ao falar de humanos, tá? Elas estão falando de seres humanos, ok, você não precisa decorar que ele tem uma característica estranha, como um olho vermelho e tal, mas ainda assim, meu Deus, o Carlos, aí tem o Carlos e o Silvio, aí o Carlos e o Silvio são amigos do Zezinho, e aí você fica assim, gente, quem era quem mesmo? Quem era o Carlos? Quem era primo de quem? Você tem que tomar um pouco de cuidado, você pode introduzir o personagem, mas lembre-se, pelo menos no início da história, se você não tiver dado cenas muito marcantes, muito fortes para esses personagens, é legal repetir. Carlos, o primo do Silvio, Silvio com seu porte atlético, aí você já tinha falado que o Silvio gostava de jogar, sei lá, vôlei, aí você repete que ele tem porte atlético, aí mais para frente você relembra, se ele reaparece, né, você relembra que ele é grandão, ele com sua força fez não sei o quê, ou seja, dê uns toquezinhos, não precisa ser óbvio, você não precisa descrever o personagem de novo, mas dá uns toquezinhos para relembrar quem lê de quem você está falando, porque é muito possível que a pessoa tenha esquecido. Se tem vários nomes, é muito possível que ela confunda, dê uma de Sidney, né? Quem é, oi, como? Quem é que gostava de pizza? De modo, você facilita a clareza obedecendo a primeira regra, ou seja, colocando o menor número de personagens possível para fazer sua história andar. Mas, se você tem, mesmo assim, vários personagens secundários, relembre, dê um toquezinho. Essa é a fulana, que é tia da Beltrana. Então, você lembra, quando elas aparecem as duas de novo, você não vai lembrar quem é a tia, quem é a sobrinha. Então, você relembra, a fulana mais velha falou para sua filha, sabe? Dá um toquezinho, quem é quem, como é que é. Relembra qual é a característica daquela pessoa física ou de personalidade,
para, né, refrescar a cabeça, porque esqueça, nesse século ninguém vai anotar nada e a pessoa vai ficar muito aborrecida. Se ela tiver que voltar atrás, procurar nas páginas que ela já leu, quem raios era aquela pessoa, que aquela pessoa tem a ver com a história, sabe? Isso não é muito bom, não é um bom sinal. Melhor quando a pessoa fica tão empolgada que continua a ler e está sempre entendendo quem é que fez o que para quem.